O que é uma relação de emprego? Não é apenas o que uma grande maioria pensa que é. Fiquem ligados, porque nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Advogado empresarial, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mentor da Tecpar da Universidade Fevale em Direito do Trabalho. Meu convidado desta noite é o advogado Dr. Lutero Flores. Meu caro Lutero, como vai? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo para o programa de negócio desta terça-feira maravilhosa. Meu Lúcio Jorge, prazer estar aqui contigo no programa É Negócio, junto à Vale TV Play. Uma boa noite aos teus telespectadores, espero que todos gostem desse programa, vai ser um bate-papo bem interessante sobre o nosso querido direito do trabalho, sobre nossas queridas relações que nós temos no ambiente de trabalho. Acredito que vai ser muito produtivo. Pois olha, tio, quando se fala em trabalho, a gente já começa a pensar, puxa vida, tio, de novo, tio, agora eu estou sentado em casa de noite, já fiz tudo que eu tinha que fazer durante o dia e ainda vamos começar a falar de trabalho. Mas então vamos fazer diferente. Eu queria te perguntar de pronto, o que é emprego? Jorge, você sabe que as relações de emprego, as relações de trabalho, elas estão se modernizando. A gente sabe que o mundo se modernizou e nesse ponto não é diferente. Mas ao longo dos meus 12 anos já como advogado, eu passo por diversas situações no meu dia a dia. E uma delas, um cliente já bastante experiente, numa grande empresa, começou a me questionar então, o que é uma relação de emprego? Por que eu tenho que observar determinados direitos? E eu disse a ele, prontamente, coisas que as pessoas acabam não refletindo. Uma relação de emprego é uma compra de energia. Você compra a energia do seu empregado para que naquele período, aquela jornada, então ele te entregue o máximo que ele pode. Dessa compra de energia, a gente pode concluir que diversos direitos trabalhistas acabam sendo advindos disso. Como, por exemplo, nós temos que conceder férias aos nossos empregados, evidentemente, para preservar essa energia. Então eu respondi isso com muita segurança para ele, porque muitas vezes a gente acaba não entendendo determinadas circunstâncias e essa foi a minha resposta e com certeza é isso. Não deu choque nele? Olha, não deu choque. Não. Sim, mas aí tu me diz, férias remuneradas, isso é para abastecer a energia consumida. Exatamente. Então tu explica um pouco mais, porque eu nunca tinha escutado dessa forma e acho que a grande maioria das pessoas nunca viu, porque a relação de trabalho sempre foi uma coisa muito dúbia. Sim. E a gente precisa já nessa relação maior e cada vez mais complexa que as pessoas façam ou fiquem melhor entendidas, compreendidas. Vamos lá, tu que é o cara especialista, vamos ver o que tu tem para nos dizer. Exatamente, Jorge. Assim, nós temos que preservar a energia de um trabalhador. Isso é evidente. Como que a gente faz isso? Como que a legislação nos trouxe mecanismos para a gente poder manter o nosso trabalhador descansado, manter o nosso trabalhador, digamos assim, entusiasmado, para que ele sim possa entregar o melhor para a empresa? Nesse caso a gente pode falar com relação às férias remuneradas. A gente sabe que nós temos hoje a possibilidade de dividir em 3 períodos de férias, com relação à questão do empregado, para ele poder ter o seu repouso. Nós temos também um intervalo para alimentação. Hoje essa previsão do intervalo para alimentação vem de encontro totalmente a essa questão da preservação da energia. A gente precisa ter isso para que ele recupere no meio então da sua jornada, a questão relacionada à energia. Também, por exemplo, naquelas atividades mais maçantes, quando tem, por exemplo, um trabalho noturno, daí adveio também um adicional noturno, para que a gente mantenha o empregado estimulado e também tenha aquela preservação da energia. Então são diversas situações. A principal, que eu posso te dizer hoje, é a limitação de jornada. Hoje nós temos na legislação uma limitação máxima de jornada, com raríssimas exceções, e também, evidentemente, o descanso semanal remunerado, que é algo muito importante, Geralmente o nosso descanso semanal remunerado ele precisa recair aos domingos, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, aqui na nossa região, vamos pegar a nossa região, Claro. Estamos falando daqui para as pessoas daqui do Vale,
a nossa região, a gente pode sim, em determinadas circunstâncias, não fazer com que esse descanso recaia ao domingo, e sim nas segundas-feiras. Vou te dar um exemplo. Restaurantes. A gente sabe que tem muitos restaurantes que funcionam aos domingos, né? Não necessariamente a gente vai conseguir coincidir as folgas aos domingos. Aí recai para segunda. Isso é uma base de negociação coletiva entre dois polos. A gente tem o polo empregador, o polo dos empresários, né? E do polo dos empregados, que a gente negocia e faz com que esse repouso ele recaia na segunda-feira. Bom, quando tu fala em relação de trabalho, porque mesmo que seja um trabalho voluntário, tem sempre a relação do contratado e o contratante, né? Com certeza. Mas aí eu queria entender um pouquinho, porque essa coisa do trabalho, do emprego, seja lá como a gente vai definir aqui, sempre é uma coisa muito discutida, né? Então, vamos pensar se vamos dourar a pílula para que não fique aquilo que todo mundo imagina que sempre é muito desgastante. E vamos pensar que numa discussão sempre há duas partes que de repente pode estar achando que um está correto, outro não está correto. Mas o que nós queremos mesmo, o que nós estamos tratando é efetivamente uma coisa que cai sobre a qualidade desse profissional que está exercendo a sua atividade e o quanto ele pode, através dessas medidas que tu há pouco citaste, produzir mais. Ser mais produtivo, ser mais feliz. É mais ou menos isso? Com certeza tem uma pegada sim. Eu costumo dizer que nós criamos o ambiente de trabalho de cada empresa. A gente sabe, aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. Tem empresas com uma pegada um pouco mais moderna, outras empresas mais conservadoras, mas é importante que, via de regra, a gente tenha um ambiente de trabalho propício a essa maior entrega. Então me diz, o que é uma pegada conservadora e uma pegada mais moderna? Por exemplo, hoje nós temos vários mecanismos que a legislação nos traz, como por exemplo o teletrabalho. Hoje a gente pode empregar teletrabalho, mas tem pessoas que ainda mesmo podendo colocar o seu empregado numa condição como essa, não o fazem por ser um pouco mais conservadores. E eu costumo dizer, a questão do direito do trabalho, evidentemente, é algo preventivo, é algo conversado. Hoje as relações de emprego, nós estamos, no ano de 2022, às vezes elas são um pouquinho precarizadas. E o precarizado que eu quero te dizer é, por exemplo, se nós formos analisar a maioria dos contratos de trabalho que a gente tem hoje, a gente vai ver que é um contrato que não nos traz nem para o empregado, nem para o empregador, as delimitações que a gente pode abranger numa relação de emprego. Tipo teletrabalho. Tipo teletrabalho, né? A gente hoje, por exemplo, tem o trabalho híbrido. O nosso empregado pode ficar um pouco presencialmente, um pouco telepresencialmente. Pela tua experiência, como é que está isso acontecendo? Realmente isso veio para ficar, né? Veio para ficar. E os resultados? São muito bons. Muito bons. Isso é uma mudança também, até mesmo do próprio, a relação da responsabilidade, eu acho. Vamos falar muito mais daquele pessoal que trabalha com essa coisa de home office e tal. Eles ganham algumas missões para eles ter que cumprir, né? E por ali que a coisa anda, não tem aquela coisa de ficar batendo ponto, ou ter uma câmera filmando para ver se ele está efetivamente trabalhando. Isso tem muita parte da consciência de cada funcionário, ou como é que fica? O que eu venho visualizando assim nas grandes empresas é que o teletrabalho veio para ficar. Primeiro passo, né? O segundo passo é como ele vai se desenvolver. Isso ainda... Como ele vai acontecer? Quais são as discussões e quais são as obrigações e deveres advindas dessa relação? Isso não está claro ainda, juridicamente. Juridicamente a gente tem muita discussão ainda, Jorge. Vou te dar um exemplo, né? Um empregado que está sob o regime de teletrabalho. Quem é o responsável, por exemplo, por pagar a conta de energia dele? Você já se perguntou isso? Quem é o responsável por pagar a conta de internet? Nós sabemos que a legislação traz o responsável por fornecer equipamentos, que aí sim é o empregador. Mas e o restante? São perguntas que a própria lei não responde. Mas hoje, a lei é uma das fontes que a gente possui. Só que a fonte maior, e eu acho que a população como um todo já entendeu isso, é o judiciário. Por que eu digo que é o judiciário? Porque o judiciário tem um mecanismo e uma fonte de criação de decisões muito importante, que a gente chama de
jurisprudência. Mas, o meu caro Lutero, eu já te disse logo na arrancada que não vão partir para esse lado aí do judiciário, que a coisa fica um pouco difícil. Tu está falando do judiciário que vem a lei e a interpretação, pode ser assim? Sim. Porque isso aí nós vamos entrar numa coisa que realmente não seria tão legal para que aquilo que a gente está pensando em fazer e mostrar possa vir, porque, puxa vida, a gente sabe o quanto isso é complicado. Mas, diante do que tu está dizendo, sim, eu acho que vai dar muito trabalho aí para muita gente mesmo, né? Mas quando eu falo isso, Jorge, aí tem outras coisas que acabam decorrendo de situações mal esclarecidas na relação de emprego, né? Que aí vem com relação ao nosso bate-papo, que é sobre a relação de emprego. Como que está a sua empresa hoje? Como que está o seu empregado? Você já se preocupou com isso? Sabe o que está acontecendo dentro do ambiente da tua empresa? Você toma determinados mecanismos, determinados cuidados preventivos para que o seu empregado te dê um melhor resultado? A gente precisa começar a pensar e refletir um pouco melhor isso. Porque hoje as relações através do telefone celular, através das redes sociais, são muito dinamizadas. A gente acaba no nosso dia a dia e no dia a dia da empresa, num parque fabril, muitas vezes um parque muito grande, sequer conhecendo o nosso empregado. Então isso é muito preocupante. Hoje a gente precisa puxar um pouco mais, tá? Humanizar um pouco mais as relações de emprego para ter um melhor resultado. A gente sabe que em diversas situações as relações acabam saindo do controle, né? Nós tivemos e temos ainda em diversas regiões do nosso país aqui situações aqui próximas da gente em que nós tivemos situações gravíssimas, né? Como por exemplo colegas agredindo outros, até questões relacionadas que levaram ao óbito de colegas. Pois é. Então são situações muito preocupantes e, ao meu ver, como técnico em direito do trabalho, né, eu penso que a gente precisa pensar um pouco melhor na situação preventiva, de ter um cuidado maior com o empregado, de ter a empresa um pouco mais na mão nesse sentido. E muitas vezes a gente deixa isso do lado, talvez não tenha um profissional capacitado que venha nos auxiliar nesse sentido. Por isso que eu sou um admirador dos profissionais da psicologia e também do departamento pessoal das empresas, porque eles que estão ali na linha de frente e sempre fazem esses filtros, né? E quando na verdade a gente pode prever isso muito cedo, lá no início da relação de emprego. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, porque essa coisa de o cara ficar dentro da empresa e ser observado, e muitas vezes aí eu vou te fazer essa pergunta, mas o problema dele está dentro de casa e ele traz para dentro da empresa. Tu consegue responder depois do nosso intervalo. Fique com a gente que nós já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa de negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o Dr. Lutero Flores, especialista em direito do trabalho. E nós estamos aqui num bate-papo super informal, numa coisa que não é muito simples. No dia a dia o bicho pega. Mas vamos tentar agora trazer aquilo que na chamada eu anteriormente comentei sobre uns episódios que acontecem dentro de casa, dentro da empresa, mas que vem de fora e acaba se explodindo lá dentro. Meu caro Lutero, é exatamente isso, tu falaste sobre esses episódios que acabaram acontecendo e realmente acontece. Aí tu dissesse assim, não, mas o cara tem que ter atenção, o empregador tem que ter atenção. Eu também acho que tem que ter atenção, mas tem coisa que está fora do controle dele. E aí como é que tu vai dizer, como é que tu vai justificar uma situação dessa quando o problema do cara não está dentro da empresa e está dentro da sua própria casa ou nas suas relações extra-emprego? Tem situações que são incontroláveis. Tem situações que a gente não Te saiu bem, hein? Tem situações que a gente não Te consegue. saiu bem dessa, hein, tia? É verdade, olha. E aí nós precisamos falar um pouco sobre o que a gente chama de poder de direção. Cada negócio
tem que haver e tem que ter, evidentemente, uma direção que tome conta de determinadas situações. É o poder diretivo do empregador. Do poder diretivo do empregador se ramificam diversas situações, como o poder de punição também. Mas muito além disso, as pessoas precisam se conscientizar, deixando a técnica de lado, se conscientizar que, se nós tivermos, Jorge, uma jornada de 8 horas diárias, todos os dias, no nosso emprego, tá? De segunda a sexta, vamos pegar uma jornada bem reduzida, 8 horas diárias de segunda a sexta, nós temos 40 horas semanais de trabalho. Se nós fizermos um cálculo anual, a gente precisa pensar quanto tempo a gente passa dentro do nosso emprego, Jorge. Dentro do nosso trabalho. Mais de 30%, tá, das relações que a gente tem na nossa vida vem do nosso trabalho. Todos nós aqui hoje temos amigos que nós fizemos dentro do nosso ambiente de trabalho. Todos nós temos esposas, maridos, vindos do trabalho. Então é muito isso. Não é só um número, não é só um salário, é uma vida que a gente adquire no trabalho. Ok. Né? Então a gente, por exemplo, andando por aí, nos mais diversos segmentos que tu pode imaginar, a gente vê pessoas com 30 anos de casa, 20 anos de casa trabalhando. É muito mais importante para aquela pessoa o seu trabalho do que às vezes até a sua própria casa. Se o cara começou a trabalhar com 30 anos de emprego e está 30 anos casado, ele deve pensar, puxa vida, hein, tio? Que número interessante, né? Porque não é fácil, né? Não é moleza. O que é melhor? Pergunta, o que é melhor, o casamento ou o trabalho? E aí, como é que fica? Aí tem coisas que a gente não responde, né? Pois é, deixa a pergunta. Velha máxima, é o silêncio da autoridade. Mas eu quero que tu continue, porque tu está indo bem nessa tua posição aí com relação. Então, assim, tudo isso tem a ver com a característica do início do nosso bate-papo, que é a energia. O ser humano é energia. Uma relação de emprego é energia. A gente vende, a gente despende a nossa energia. Nós estamos vendendo a nossa energia aqui um para o outro agora. De boa. De boa. Então, assim, isso a gente precisa entender. Porque se nós formos entender legislação do trabalho, se nós formos pensar em discussões trabalhistas, né, é muito diferente do nosso dia a dia. A gente precisa pensar em preservação de relações. Mas tu acha que essa preservação, elas estão andando juntas de querer convergir para os mesmos objetivos, tanto do empregador como do empregado? Muitas vezes não. Ah. Muitas vezes não. A gente sabe, Jorge, que assim, nós não possuímos e não temos o controle sobre as pessoas. Claro. Eu costumo dizer nas palestras que eu faço, e eu gosto de fazer palestras especificamente sobre temas, por exemplo, importantes da atualidade, como síndrome do burnout, que é aquele excesso de trabalho que a pessoa tem, que ela não consegue mais trabalhar, não consegue ir até o seu trabalho, porque ela não rende, ela começa a ficar deprimida, retraída, é extremamente cobrada, enfim, é muito delicado isso. A gente precisa pensar essas questões de uma forma mais próxima. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente faz isso? Aproximando as pessoas. Mas é aquilo que eu te disse. Nós não temos o controle sobre cada pessoa. Nas palestras que eu faço, eu converso com o público, por exemplo. Cada um tem a sua criação. Cada um tem a sua personalidade. E os atritos, eles começam a vir a partir do momento que a gente exige que a pessoa haja como nós queremos. Então, assim, toda empresa precisa ter a sua norma, precisa impor a sua norma, fiscalizar a sua norma, mas respeitar a diferença. E, evidentemente, sempre lembrando, o poder diretivo, o poder de mando e de punição, ele é muito importante também. Evidente que nós não podemos, né, ser muito excessivos. Porque qual é o critério que funciona em todas as relações, Jorge? Qual é? Proporcionalidade. Nós temos que ser proporcionais. Tu não me faz pergunta difícil que eu não vou saber responder. Então é isso. Esse é um critério muito importante. Nós agindo nas nossas relações de forma proporcional, assim a gente consegue construir uma empresa, construir relações muito mais sólidas. Por isso que as empresas hoje, as empresas mais modernas, que são aquelas empresas que utilizam muito o teletrabalho, né, que flexibilizam jornada de trabalho,
que dão mecanismos mais modernos para o seu empregado, elas costumam formar uma equipe mais sólida, né? Mas nós temos que respeitar também os segmentos. Nós não podemos também pensar que num restaurante, por exemplo, que tenha 50 empregados, a gente vai conseguir colocar mecanismos modernos, que não é verdade. Ali a gente vai ter que trabalhar de uma forma um pouco diferente, colocando uma profissional de RH, colocando uma psicóloga, fazendo palestras, né, entendendo o seu empregado, trazendo benefícios. A legislação hoje nos abre um leque de benefícios que a gente pode colocar, por exemplo, num contrato de trabalho, que fique seguro para ambas as partes. Esses benefícios, tu dizes, é justamente um contraponto, vamos supor, eu coloco esses benefícios para a minha estrutura de pessoas que trabalham comigo. A legislação dá um feedback disso, dá um retorno sobre isso? Sim. Por quê? Porque eu acho que muitas vezes as próprias empresas nem sabem disso, né? Vamos dizer, da grande maioria. A grande maioria não sabe. Porque assim, né, Jorge, o que a gente enfrenta hoje? Qual é o maior problema que nós estamos enfrentando na atualidade? Nós estamos sofrendo um fenômeno, né, da modernização das relações. Nós temos várias gerações, né? E tem gerações que passaram, que são gerações um pouco mais ultrapassadas. As pessoas acabaram não se modernizando. Então, assim, o maior problema que nós temos é a mão de obra para determinadas funções. A parte da indústria sofre muito, a parte de serviço sofre muito, né? O pessoal caindo muito para a área do TI, o próprio TI vem sofrendo também com isso. Então, quando a gente tem esse fenômeno de falta de mão de obra, nós precisamos trazer o quê? Um contraponto, a gente precisa trazer benefícios. Só que muitas vezes os empregadores acabam, né, limitando o pagamento salarial ou limitando o benefício, tá, por uma resistência com relação à legislação trabalhista que nós temos, né? A gente sabe que nós temos que tomar muitos cuidados para que a gente não crie passivos trabalhistas. Então, assim, com a reforma que nós tivemos em 2017, foi uma reforma muito substancial, foi sancionada em novembro de 2017, a legislação trouxe esse feedback com relação a benefícios, né? Hoje a gente pode, por exemplo, fornecer para o nosso empregado um vale combustível, né? Se ele utiliza veículo, a gente pode fornecer esse vale combustível. Isso é interessante. Se tu souber fazer da maneira correta, sem infringir a legislação, não configura a verba salarial, o que desonera um pouco o empregador também, desonera a folha. Também é isso. Sim, também é isso. Tu imagina, eu estou vendo que advogado trabalhista sempre fica muito sisudo, mas eu estou vendo que tu está bem solto, então, assim, tipo, porque isso é a relação boa, né? Tipo, quando as coisas começam a trabalhar e se equacionar de uma forma muito tranquila. Tá. Mas falamos de trabalho, falamos de emprego, eu queria saber de ti o que é o trabalho e o que é emprego. Porque essa coisa, às vezes, a gente acha que é uma coisa ou outra, ou que acha que é uma coisa só. Não é. Eu vou responder a tua pergunta de forma invertida. Emprego. O emprego ele é muito mais superficial. É um meio que tu tem, né, de forma subordinada de receber um salário. Como diz a máxima, eu quero um emprego, eu quero um trabalho, né? O trabalho é a construção de uma profissão. É a concretização de um sonho. É a concretização daquilo que tu acredita. Então o trabalho é universal. O emprego é algo um pouco mais limitado, até porque nós temos a característica da subordinação, que é o elemento mais forte e mais importante numa relação de emprego. Meu caro Lutero, eu queria te perguntar também, tu que é uma pessoa especialista da área e atua aqui na nossa região, como é que tu está vendo isso aqui para nós que sempre fomos muito potentes em tantas coisas? Como é que tu está vendo isso? Como é que está o empregador, tá? As indústrias, vamos dizer, não o empregador, as indústrias com relação àquilo que está sendo discutido aqui hoje por nós? Jorge, essa é uma pergunta muito delicada, né? Quer que eu faça outra pergunta? Não, mas eu não vou me furtar de responder essa pergunta. Eu acredito que a gente precisa trazer a responsabilidade um pouco para nós e parar um pouco de ser tão conservador e trazer responsabilidade também evidentemente com toda a cautela para o nosso lado. Puxar responsabilidade no sentido de bater na mesa e dizer:
É isso que a gente acredita? É assim que a gente precisa agir? É assim que a gente precisa fazer? Então vamos fazer. A nossa região hoje, né, ela ainda é uma região que judicializa muito, processa muito. E eu sou um crítico a isso. Eu sou a favor, por exemplo, da aplicação da arbitragem no direito do trabalho, em que a gente retira isso do judiciário e dá para árbitros decidirem numa câmara de arbitragem. É algo ultramoderno, ainda engatinhando no nosso estado e na nossa região, então não se fala. Então, assim, eu penso que nós não estamos no melhor caminho atualmente. A gente precisa rever algumas situações, porque nós temos hoje, nessa relação processual trabalhistas, muitas questões assim que excedem, que não são proporcionais. Evidentemente, a gente precisa entender isso. Eu, como advogado empresarial, preciso entender a história do direito do trabalho. Por que a gente tem esse viés protecionista? E isso a gente sabe que começou na Inglaterra o direito do trabalho, através de greves que foram feitas, que pararam as fábricas porque as condições eram horríveis de trabalho. No Brasil, a gente teve o direito do trabalho chegando na primeira vez através dos escravos. Então, desde sempre, Jorge, a gente teve um viés protecionista. Desde sempre. Mas nós precisamos pensar no que hoje, na nossa região, que ainda falta. Prevenção. Direito do trabalho moderno é prevenção. E quando eu falo prevenção, não é prevenção para você não ser processado. É prevenção para prevenir o ambiente de trabalho. Pensar mais em treinamentos para evitar acidente de trabalho. Dialogar mais com seus empregados, entender que nós estamos em 2022 e hoje as doenças ocupacionais mais demandadas advêm de depressão, por exemplo. Então, assim, quando nós conseguirmos entender nos dois polos, empregado e empregador, que a gente precisa dialogar, prevenir, eu acredito que a gente vai melhorar na nossa região. Porque, por enquanto, eu vejo a nossa região ainda como uma região que judicializa muito. Mas isso também tem um tempo de maturação. Quem sabe logo adiante a gente vai conseguir chegar a esse ponto que todo mundo espera, porque afinal de contas, como a gente já sabe, historicamente, relação de trabalho, empregado e empregador sempre é uma relação muito conflitante, mas nós acreditamos que para que todo mundo fique bem, não há nada melhor do que um bom diálogo, né? Isso para tudo na vida. Principalmente, como tu disse, que 30% a gente fica dentro do nosso trabalho, a nossa vida toda, então ali deve ser também o ponto que a gente possa vir a conversar mais. Mas, Lutero, tu sabe que nós vamos agora para o finalzinho do nosso programa. Primeiro eu quero te agradecer por tu estares aqui comigo nessa terça-feira. Gostei muito de conversar contigo, como eu gosto de todos os meus convidados, porque sempre tem alguma coisa que traz de informação para a gente que está aqui querendo ouvir e aplicar, muitas vezes, aquilo que está se ouvindo. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse é um assunto que a gente vai poder voltar a falar brevemente. Espero que tu aceite novamente o meu convite, que a gente vai falar, quem sabe já vai ter alguma modernização dessa relação. Mas eu vou te pedir tuas considerações finais e, novamente, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Agradeço muito o convite, né? O programa É Negócio está cada vez se destacando mais. Vale TV Play está num cenário muito interessante. Fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo contigo. Fico muito feliz de falar para os telespectadores sobre o direito do trabalho, sobre as relações de emprego. Nós precisamos entender esse fenômeno, a gente precisa entender e se preocupar com as coisas que acontecem aqui na nossa região com relação a isso. E sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que esse programa foi muito produtivo, foi um bate-papo interessantíssimo e eu espero, claro, numa próxima oportunidade. Com certeza. Bom, o programa É Negócio está indo para o seu encerramento. Esperamos que mais uma vez tudo aquilo que foi colocado vocês tenham percebido de uma forma muito tranquila, que é realmente a vontade do programa. Para quem está em casa à noite, trazer assuntos polêmicos, mas que seja de uma forma muito agradável, sempre faz bem também, né? E amanhã é quarta-feira, quem sabe tu já chega no teu trabalho, bate na porta lá do teu patrão, daqui a um pouco começa a ter uma relação mais próxima com ele. Quem sabe é o início de uma relação um pouco diferente, mas muito mais duradoura. E desta forma, eu quero me despedir juntamente com o Lutero na
aquela Câmara Central, segundo o nosso Vitor, me orientando aqui, para que a gente possa, então, nos despedir de todos, desejando uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda melhor. Estejamos em paz, estejamos com Deus. É isso, doutor? É isso. Uma boa noite. Uma boa noite e até breve.